queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mesa de Família. Nosso propósito aqui é nobre, trazer paz ao seio familiar. Queremos incentivar as famílias a voltarem a sentar juntas na mesa em conjunto, proporcionando momentos valiosos de diálogo e conexão. Acreditamos que ao promover essa prática simples, podemos ajudar a evitar conflitos familiares decorrentes da falta de comunicação. Hoje temos uma convidada muito especial, Milena Klein, uma coach renomada aqui em Canoas, e veio nos trazer um pouquinho de palavras de esperança e como podemos fazer para reestruturar empresas após a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, as enchentes. Milena, seja muito bem-vinda ao nosso programa e vai ser uma honra te ouvir. Mi, vamos lá. Que estratégias práticas tu sugeres para que as pessoas que perderam tudo na enchente, assim como tu, consigam se reestruturar, em especial com relação aos seus negócios? Perfeito. Estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia contigo de algo realmente simples, mas que acaba não sendo pela carga emocional que as enchentes causaram na vida das pessoas, né? Então, se a gente for pensar, eu deixei a torneira aberta numa noite e aí tá com água. O que tu vai fazer? Tu vai fechar a torneira, tu vai ver o que estragou. Então, quando o atingimento ele é menor, a gente tem mais facilidade. Como o impacto dessa enchente foi muito grande, teve casos que foi 2 metros, empresas que perderam milhões de estoque, a gente acaba tendo uma debilidade emocional, ou seja, eu até sei o que tenho que fazer, mas de fato não estou conseguindo. Então, eu trabalho com empresários o dia todo atendendo empresas. A maior dificuldade eu até sei, mas às vezes não estou conseguindo trazer a clareza e executar aquilo que, digamos, eu organizei para uma agenda diária. Então, a primeira coisa que a gente fala dentro de uma empresa é mapeamento de perdas. Então, tem empresas que não foram atingidas, a gente estava conversando antes de gravar, né? Mas, teoricamente, atingidas entrou água na empresa, mas perdeu um contrato, a sua unidade de venda diminuiu, foi prejudicada porque um produto que vem de longe, o nosso aeroporto aqui ainda se mantém fechado e tem previsão só de novembro, se eu não me engano. Então, existe uma economia, um giro que não está acontecendo. Então, funcionários também, né? Os funcionários, maior parte da equipe perdeu tudo, daí o empresário não sabe a quem ajudar, por onde começar. Então, ao invés de ser um problema pequeno, como tu disseste, da torneira, que é só ele fechar, se fosse só uma residência, ou talvez 100, mas são milhares. E como olhar para esse todo de maneira estratégica, principalmente para quem perdeu o seu negócio. Exatamente. Então, pega uma folha branca e bota. Mapeamento de perdas. O que eu perdi com essa enchente? Eu perdi 2 contratos, eu perdi a eficiência e a produtividade da minha equipe, porque eu tenho 3, 4 funcionários que foram atingidos, então, assim, estão reconstruindo os lares. Eu perdi um fornecedor, não é uma perda direta, perdi um fornecedor que eu tinha um valor que eu comprava dele melhor, então o custo do meu produto aumentou agora, porque eu tenho que comprar de outro fornecedor que é mais caro, então eu já não consigo vender o meu produto no mesmo valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mapeamento de todas as perdas. Todas. Fazer uma listinha, tudo, lista, papel e caneta, tudo. E escreve todas as perdas, né? Dentro dessas perdas, no momento que eu listei, existe um outro mapeamento que a gente tem que ter. Então, o que a gente vai trazer para vocês aqui? 4 passos simples, que se você fizer e botar em prática, parece que as coisas vão destrinchar. Vai dar aquela assim, vai deslanchar, vai tirar o peso. Que eu tô com uma paz agora, tô com a clareza do que fazer. Segunda coisa é o mapeamento dos recursos. Né? Então, por exemplo, eu ligo para o meu gerente e digo, fui atingido, não tá... Eu tenho linha de crédito, a gente está tendo o Pronamp aqui no Rio Grande do Sul, vou falar com o contador, só que são coisas que a gente precisa de agilidade. Eu tenho um estoque que estava mais alto e não foi atingido. Então, eu preciso de fluxo de caixa. Mapeamento, eu tenho um conhecido, um cliente que eu não vendo há muito tempo, que é de outra região. Eu tenho uma carteira, força, né, um recurso ali. Eu tenho uma carteira de clientes que eu acabo não vendendo porque antes estava tudo certo, estava confortável. Eu já não estava dando conta, ou já tinha, né, uma organização onde as coisas fluíam. Então, o mapeamento de recursos, ele é muito importante, tanto quanto o mapeamento de perdas. Por quê? Sabe guarda-roupa? Não sei se tu é uma pessoa que gosta de comprar roupa e sapato. Imagina, eu tenho um closet maior que o meu quarto. Então, vamos lá. Quando a gente fala de mapeamento de recursos, é exatamente isso. Então, se tu chegar hoje, tu precisa nos próximos... Vamos te dar um exemplo, tá?
Se tu não quiser comprar roupa, tu fez um mapeamento de que tu tem bota, inverno, verão, tu precisa comprar roupa pros próximos 2 anos? Não, pelos próximos 10. Ai, me tocou num assunto delicado. Isso que agora com a enchente, mas como é salto alto, é muito roupa social também. Mas, por exemplo, eu fiquei sem roupa para ficar em casa, essas roupas mais... Roupas com fai não existe, porque eu doei tudo. Eu realmente fiquei só com as minhas roupas sociais. Tanto que eu fui prestar serviço voluntário, eu não tinha roupa para ir... Vestida de festa. Eu fui de casaco social, porque eu tinha dado todos os meus casacos. Mas mapeamento de recursos é basicamente isso. Normalmente, a gente tem lá um monte de roupa que a gente acaba não usando. Eu tenho aquela bota ali que eu não uso há 2 anos. Essa mesmos recursos, imagina a tua empresa como um guarda-roupa cheio de coisas lá. Eu tenho um funcionário, eu tenho um relacionamento, eu tenho um networking, eu tenho um acesso mais fácil com o meu gerente do banco, eu tenho uma linha de crédito, eu tenho a oportunidade de trazer um sócio que eu já tive essa oferta e talvez alguém que... Então eu vou ter que listar tudo isso daí. Eu vou entender, eu tenho que usar todos os recursos. A maioria das pessoas, mas eu não quero trazer um sócio. Beleza, traz um sócio, ele investe $500 mil no teu negócio, a gente compra estoque. Opa! Então, às vezes as pessoas elas têm esse medo de mapear os recursos. Mapear não quer dizer que tu vai usar. Mas tu tem que fazer esse mapeamento de tudo que tu tem na tua empresa. Seja ela algo não tão tangível, como eu tenho um network de valor, como eu tenho um estoque de um produto lá de X mil reais. Eu tenho um funcionário que tem uma inteligência para fazer tal... Isso é recurso. É um capital intelectual, né? Exatamente. Então, é fazer mais uma folha todinha de recurso. Quando eu mapeei essas duas coisas, eu preciso começar a entender que tu como empresa, eu como pessoa física, preciso ter uma visão. Eu fui atingida pela enchente, então eu tinha reformado a minha casa fazia 10 meses que eu tinha me mudado, eu tirei tudo de dentro da minha casa e botei tudo novo. E perdi tudo. E aí, o que acontece? Mi, tu tá tão bem em relação a isso. Eu controlo, eu sou muito prática do tipo assim, eu controlo? Não. Se eu não controlo, dane-se. Eu não vou me preocupar com o que eu não controlo. O que eu fiz? Exatamente esse exercício. Qual que é o mapeamento de recursos que eu tenho? Eu tenho uma grana investida. Tá, beleza. Eu vou querer voltar para casa agora, depois, isso, aquilo, vou fazer isso, porque eu vou ter que fazer esse gerenciamento de recursos. Mas o mais importante é tu ter uma visão. Como é que tu imagina a tua empresa dezembro de 2024? E a gente precisa falar de metas e indicadores. Qual o faturamento que tu quer ter para tua empresa em dezembro de 2024? Qual o lucro que tu quer ter? Porque faturamento não quer dizer muito, né? Tem gente que fatura 1 milhão e sobra... 900 de custo. Tem gente que fatura 500 mil e sobra 300 mil. Né? Qual que é o faturamento que eu quero ter? Qual que é o lucro que eu quero ter? Qual que é o meu percentual de lucro? Qual que é a minha margem de lucro? Então, tu vai ter que construir e entender que resultado tu quer para o teu negócio, independente da enchente ou sem enchente. Até porque a gente já tem agora um ponto de partida, né? Onde um negócio parou ali, que encheu d'água, pelo menos os mesmos erros, ao menos, não vamos mais cometer, Exatamente. Né? Esse é o ponto de... Então, tu tem que construir uma visão. E essa visão, ela tem que ser baseada em empresa, em número e indicador. Porque quando a gente fala de planejamento estratégico de empresa, que é a minha especialidade, construir um planejamento para que a pessoa tenha o quê? A clareza. Entendi que eu quero fazer isso daqui. Beleza, o que eu vou ter que fazer hoje para que isso aconteça? A gente sempre faz a divisão por trimestre. Então, o primeiro trimestre do ano é janeiro, fevereiro, março. Show. Janeiro, fevereiro, março, fechou o primeiro trimestre. Segundo trimestre, abril, maio e junho. Se tu for pensar, maio é um mês. Claro que o impacto do que aconteceu aqui é muito grande. Não me entenda mal, né? Quem está assistindo, né? Que não é só a chuva. Eu sei que não é só a chuva. Só que toda a narrativa te mantém onde tu tá. Exatamente. Se eu ficar falando que os impactos são muito grandes, não sei o que, isso, aquilo, papapá... Não vai ter o plano de ação, vai ficar no mesmo lugar. Eu vou ficar naquele estágio de debilidade emocional. Olha o tamanho que é o Brasil, olha o tamanho que é o mundo. Por que tu não expande o teu negócio a nível Brasil? Por que tu não expande o teu negócio a nível mundial? Tu até falou, tem uma cliente lá da Austrália. É uma oportunidade, talvez, das pessoas pararem de olhar só para aquilo, naquilo que ficou preso, e pensar em outras oportunidades. É bem o teu bordão, né? Transforme a diversidade em oportunidades. Exato. E este é o momento, talvez, para empresas que eram pequenas, aproveitar isso e se tornarem
maiores ainda, mudar a perspectiva. Exato. Eu fiz isso, né? Eu já tendo bastante clientes fora do Brasil, fora do Rio Grande do Sul, a nível Brasil, e até clientes fora do Brasil. Então eu criei uma campanha, né, de indicação de quem está fora da nosso radar do Rio Grande do Sul e rodei, entendeu? E fechei alguns contratos em relação a isso. Então tem aquele momento, quando eu entendi que eu não vou mudar a minha meta de faturamento e lucro porque aconteceu isso, muito pelo contrário, eu aumentei, porque eu tenho que fazer minha casa de novo. Tem que fazer. Exatamente. Tem que dar Eu tive um prejuízo de 70 mil, então eu tenho que sobrar mais 70 mil reais para fazer a minha casa de novo. Então, quando tu começa a entender, Mi, qual que é a tua visão que tu tem? Qual é a visão que tu tem para tua vida? Porque vamos pensar, eu tenho que fazer, vou dar um exemplo aqui, tá? Um número, eu tenho que fazer R$1 milhão. Vou usar o exemplo de 1 milhão, né? 1 milhão te move? Vamos pensar 1 milhão. Não. Cara, a cidade está destruída, lixo em cima, lixo para um lado, lixo para o outro, tudo. 1 milhão não move. Eu tenho que aumentar 30% as tuas vendas. Isso te move? É vazio, entendeu? Tem que ter propósito. Então eu preciso entender o que me move hoje a fazer aquilo que precisa ser feito no momento onde a gente sofreu uma debilidade emocional tamanho ao desastre que aconteceu no nosso estado. Então tu precisa criar uma fotografia, uma imagem. Tu precisa criar uma imagem. Pô, a minha imagem é isso. O que aconteceu? Eu, em dezembro, assinei um contrato para escrever meu segundo livro. Eu já tenho um livro escrito que se chama Acorda Meu Amigo, tá esgotado. Eu tô escrevendo meu segundo livro. E aí eu comecei, abril, né? Comecei a escrever o livro. Maio, deu esse show todo, né? Aconteceu tudo isso que eu não consegui escrever. Eu liguei pro pessoal da empresa e falei, tá, e aí, me diz uma coisa, nós conseguimos escrever o livro ainda esse ano? Porque não tá escrito, ele deve estar uns 15% escrito. Daí ela falou, a gente consegue, só que dia 30 de julho tem que estar pronto. Ou seja, hoje é dia... Pessoal aí, hoje é dia 27 eu tenho junho. 30 dias para escrever um livro. Para escrever tá um livro. Lançado o desafio. Em 30 dias gravaremos mais um podcast. Ela vai estar apresentando o livro dela. Então, assim, eu preciso conectar o meu objetivo por um propósito e eu preciso conectar o meu objetivo a uma visão. Em janeiro desse ano, a gente comprou passagem para ir para Disney. Então, tá tudo pago. Passagem tá paga, em novembro a gente tá indo pra Disney. E aí quando aconteceu isso, não vou mais ir, né? Não, eu vou ir. Isso aconteceu comigo também. Eu tinha uma viagem, até que foi do Método CIS, que mudou a minha vida. Eu pensei em desistir. Não, Deus mandou, vai, tive altas conversas, ia cancelar. Aconteceu que fiquei sobrecarregada com trabalho voluntário, esqueci de cancelar. Aconteceu tudo para que eu fosse, eu fui e foi maravilhoso. Não ia fazer diferença eu ter ficado aqui. E eu me achava tão essencial para aquilo, mas é aquela coisa de... É tanta coisa para fazer, que se todo mundo que está aqui fizesse tudo que tivesse ao seu alcance, ainda assim não seria o suficiente para suprir todas as necessidades de todo mundo. Então a gente tenta sintetizar em temas para estimular a população para que não pare, porque é o movimento que vai fazer andar. Exatamente. Então, se todo mundo ficar parado, não tiver uma visão, uma perspectiva, estamos aqui nós bem otimistas com o cenário, porque todo mundo foi atingido de uma determinada forma. Eu não fui atingida diretamente, porém os meus clientes foram, então o potencial aquisitivo da economia do Rio Grande do Sul inteiro foi atingido. Então nós temos que ter para onde vamos olhar, né? Como vamos fazer? Porque querendo ou não, a gente emprega pessoas, a gente faz a economia girar também. Então, qual seria o próximo passo, Mi? O primeiro é mapeamento de perdas, o segundo de recursos, o terceiro? O terceiro é planejamento, mas depois, antes do planejamento, existe essa visão, que ele é o termo zero, assim, né? Que é, eu mapeei tudo que eu quero. Qual que é a visão que eu tenho para dezembro? Entendeu? Então, assim, eu já tenho a data do lançamento do livro. Então, eu tenho uma fotografia, que é eu, no dia do lançamento do livro lá, né? Com a capinha. Porque quando eu digo assim, eu vou escrever um livro, tá. Motiva. Não dá nem vontade, não dá nem vontade de tirar o pijama. Em 30 dias eu tenho que escrever um livro, tenho que tirar né? Agora, quando eu olho, hoje eu não tenho, por exemplo, tem fila de espera. Se tu fechar um contrato comigo, eu só consigo te atender daqui a 15 dias. O meu ticket não é um ticket baixo. Então, eu não consigo atender todos os empresários, todas as pessoas, para ajudar essas pessoas. Então, o livro... ele vai falar muito sobre isso, ele vai falar sobre recomeço, ele vai falar como construir resultado, porque eu vim do esporte, né? Eu ganhei 2 provas de Ironman,
vim da parte esportiva, fui atleta, então para mim é resultado. Minha casa foi atingida, eu olhei, me deu uma depressão, né? Ver tudo aquilo destruído. Quando eu comecei a limpar, que eu vi a cor do porcelanato, o que eu vi? Resultado. Falei, beleza, foi aqui, tira o banheiro. Eu comecei a ver o resultado e aquilo começou a me motivar. Mesmo na pior situação do mundo. A casa do meu pai é a mesma coisa, um caos. Foi até, 2 metros a casa do meu pai. A casa que eu sofri mais do que a minha. Mas quando eu comecei a tirar as coisas que estavam estragadas, mesmo a situação ruim, quando tu enxerga o resultado, isso te motiva. Então tu precisa dizer assim, ó, no dia difícil, tu tem lá o que tu tem que fazer. E tu não tá afim. Tu tá chateada pela situação, pelo que a gente tá vivendo. Como é que tu faz? Eu faço, porque tem que ser feito. Aí é que tá. Mas é porque eu fiz meu processo de coaching contigo. Isso aí. Eu vou ter que ter a visão, entendeu? Então, por exemplo, eu domingo vou ter que ir pro escritório e passar 10 horas escrevendo o meu livro. Eu queria ir no domingo passar 10 horas escrevendo o livro? Não, mas não eu não queria. Jeito. Mas eu olho a visão, eu podendo fazer a diferença na vida das pessoas, as pessoas lendo o livro, construindo resultado, isso, aquilo. E isso me move. Ou seja, a visão, ela faz uma manipulação do teu estado emocional. Eu gosto muito de churrasco. Olha aqui, ó, só de pensar, eu também me deu uma água. Eu já tô salivando. Então, o teu cérebro, ele não sabe o que é verdade ou mentira. Então, o que acontece? Estamos no momento de debilidade emocional. Todo mundo que mora em Canoas, todo mundo que foi afetado pelo Rio Grande do Sul, tem isso. Tem dias que tu tá bem, tem dias que te bate a bad. Meu Deus, cara. Principalmente quando tu olha muita tragédia ali, né? Quando tu pensa em dar um respiro, aí, ou tu sai na rua, tu atravessa o viaduto e vê todo aquele lixo. Exatamente. No meio do lixo, como é que tu vai ter esperança no meio do lixo? Como tu vai ter uma perspectiva de visualizar algo bom no meio do lixo? Exatamente. Então, assim, tu tem que ter a visão. Eu tenho a minha visão, eu vou estar lá na Disney, lá com a minha família, lá em novembro, eu vou estar lá lançando meu livro. E isso no dia que eu acordo não tão bem, porque eu tô morando numa cidade do lado e eu perco por semana 13 horas em deslocamento, porque eu não posso ainda estar na minha casa, eu digo assim, Milena, não olha para as circunstâncias, foca na tua visão. E aí quando eu me imagino lá na Disney, no Magic Kingdom, a Maitê vendo aquele castelo, aquilo me move a fazer o que tem que ser feito. Se tu não tiver uma visão, se tu não tiver a clareza, um atleta se machucou, as Olimpíadas agora, daqui a 30 dias, entendeu? Ele tá focando que ele quer estar no pódio, ele vai subir, ele vai ganhar. O que foca um atleta é a visão. Pensa num lutador de boxe, tu acha que ele acorda todo dia faceiro, qual o treino né? Tomar soco na cara, dar soco. Mas ele tem uma visão, quero ser campeão disso, quero ser campeão daquilo. Então, eu trago muito essa metodologia do esporte para dentro das empresas. Tu tem que ter uma visão definida, que vai complementar os indicadores e pode ser uma visão tua pessoal, né? Porque o que move as empresas a crescer hoje é a ambição do dono. Se tu é uma empresa que tu não tem uma ambição grande, a tua empresa vai ficar sempre sendo o que é. É o limite, né? A régua da tua empresa é a tua ambição. Até onde tu enxergar ela, é até onde ela vai ir. E sabe qual é o perigo, Carol? Quando tu tá numa debilidade emocional, a tua ambição, ela faz o quê? Ela baixa. Ai, como é que eu vou almejar ir pra Disney e tem gente que não tem o que comer. Foi exatamente isso. Né? Então, eu não sou merecedora. E aí a gente começa a entrar numa outra perspectiva, né? Então, assim, como que tá a tua ambição hoje, empresário? Qual é a tua meta para as próximas 12 semanas? Julho, agosto, setembro. Eu tenho que fazer X mil negócios, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que, entendeu? É isso que vai mover as pessoas, porque daí a gente vai pro terceiro ponto, que é o planejamento. Entendi a visão, né? Exemplo, quero estar com o livro pronto no dia tal, não vou revelar aqui, né? Depois a gente grava um outro podcast. Mas vai ser em novembro o lançamento do livro. Novembro o lançamento do livro. Pro livro, tá, se eu lançar em novembro, eu preciso entregar a escrita dia o quê? Dia 30/7. Tá, beleza. Tá, mas qual que é o planejamento? Beleza, eu separei 3 turnos de 4 horas da minha agenda, ou seja, 12 horas de trabalho para que isso aconteça. Quando tu olhar os teus recursos, tu vai mapear vai selecionar. A minha visão é essa. Quero estar com um livro escrito. Quais recursos que eu tenho? Tenho esses aqui. E aí tu vai começar a usar e montar uma agenda. Né? Vai ter que ter uma agenda organizada, ou seja, construir esse planejamento. Não é a mesma coisa, a pessoa quer viajar para fora do Brasil, tem que fazer passaporte e visto. É o mínimo, né? Não tem um degrauzinho para chegar, a pessoa não tem nem passaporte, não, porque eu vou, né, fazer uma Eurotrip. Então, construir um planejamento, e a pergunta é, hoje, qual é o planejamento da tua empresa? Tu ouvinte aí, tá claro para ti o que tu precisa fazer? Porque se não tá claro, a debilidade emocional da situação vai fazer do que tu trave.
Qual que é a função fisiológica do medo e da ansiedade? Te paralisar. Se tu tá com medo, tu para. Se tu tá ansioso, e o que a gente fala sobre a visão? Ansiedade, do que eu trabalho no meu escopo de trabalho, né, que eu trabalho com coaching, consultoria, se eu não tenho clareza do que eu quero para o futuro, eu fico ansiosa. Não é? Então, se eu te andar agora e dizer, Carol, vou te levar para um lugar, tu vai dizer, meu Deus, onde é que a gente vai, para onde a gente tá indo? Ai, e agora, o que a gente vai fazer? Tu tá ansiosa, porque eu não te falei para onde a gente tá indo. Agora, Carol, olha só, nós vamos ali comer um churrasquinho. Ali na frente do Gracinha, aquele churrasquinho Canoeiro. Deu! Então, a gente vê os empresários ansiosos porque não tem um planejamento e não sabe para onde quer ir. Não sabe. E o cara tá surtado pelo ambiente externo que tá promovendo. Né? Então, tem que fazer o planejamento. E aí vem um quarto ponto, que tu tem que agir, né? Tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Tem gente que é maravilhoso em construir planner, né? Mas nem não executa aquilo que tá. Eu já pulo, eu passo aqui, ó, do mapeamento de recursos, pá, eu já vou para execução. E graças a Deus sempre deu certo, mas essa parte do planejamento, eu até começo um esboço, mas daí as coisas começam a acontecer porque eu sou muito executora e daí o planejamento ele vai ficando. Daí até agora a enchente nesse ponto, eu peguei, não, agora eu vou construir, eu fiz lá meu quadrinho do meu mural dos sonhos lá, e aumentei as minhas metas, embora tenha essa questão da diversidade, do poder aquisitivo do gaúcho, mas eu consegui, por inteligência emocional, pegar e mapear isso na minha cabeça, o que eu tenho de recurso, mas foi intuitivo. Agora estamos tendo uma aula, agora vai ser diferente, vai ser melhor ainda. É porque é uma coisa natural, né? Do tipo assim, ó, eu vou fazer né? A minha filha tem 3 anos e meio, tu tem? 2,5. 2,5. Vou fazer, dia 29 é aniversário da Maitê. O que eu tenho aqui? Não, tem uma farinha, vamos fazer um bolo e aí tem um balão lá que tá... O que tu tá fazendo? Mapeando recursos para fazer uma festinha de última hora. A gente é muito bom de mapear recursos, mas a gente não consegue usar ele de forma efetiva. Né? Se todas as pessoas pegassem os recursos que têm, e ver um exemplo disso, eu tenho tudo em casa. Eu vou lá pedir um iFood e gastei R$150. Será que tu fez a decisão foi emocional? Tu fez um mapeamento de recursos? Não, sempre emocional. Então a gente está acostumado a agir de forma emocional, porque os nossos hábitos falam mais sobre a gente. Então, 80% a 95% dos nossos comportamentos são inconscientes. A gente não pensa. Quando a gente vê, a gente já fez. Quero ir para casa, quero ir no mercado. Quando vê, tu está na frente de casa. Não é? Porque é natural tu sair do trabalho todo dia e ir para casa. Então, isso que acontece é um padrão de comportamento que a gente tem. Então, é muito fácil tu fazer, né? Convida, tu tem empresário, tem mais gente, bota todos os funcionários, gente, vamos mapear recursos. Daqui a pouco o teu funcionário vai dizer, eu sei fazer tal coisa. Vamos usar isso daqui. Tudo é vendável, tudo é vendável. O que tu tem aí que tu pode vender? Vamos vender. Vamos criar um serviço que tu vai fazer essa entrega. Então, tu tem que fazer o mapeamento das perdas, sim, sempre. Não adianta, eu não quero olhar porque, né? Tem que olhar, tem que enfrentar isso, tem que fazer o mapeamento dos recursos, tem que ter a visão, porque com a visão tu vai construir o planejamento. E esse planejamento é tanto para ti quanto para tua equipe. Tu tem que ter uma agenda e quem tem que mandar em ti é a tua agenda. Eu brinco com os clientes que eu atendo que são homens, né? Hoje tu vai chegar para tua esposa, olhar no olho dela e vai dizer assim, olha, a partir de hoje tu não manda mais em mim. Quem manda é minha agenda. Não é? Porque se na minha agenda tá, e eu falo muito para os clientes sobre sucesso diário. Pensa assim, a gente definiu uma visão lá para dezembro. Show de bola, mim. Dezembro. Defini uma visão lá que esse ano eu vou dar Pix para os funcionários, vou dar uma cesta básica da mais top lá, premium, não sei do que, enfim. E tu entende que para chegar nesse resultado tu precisa faturar X, captar X clientes, fechar tantos contratos, não sei. E aí tu organizou o teu dia para fazer aquilo ali. Então eu tenho que ir lá, fazer visitar para o cliente, eu tenho que prospectar, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que fazer um pós-venda, eu tenho que ligar pro gerente do banco e negociar alguma coisa. E aí tu olha aquilo ali, né? E tu diz, hoje não tô afim, né? Hoje não acordei inspirado. O que tu tem que pensar? Na tua visão. Por isso que a tua visão ela tem que ser suficientemente forte para te motivar naquele dia que a gente não tá. E tem que ter um propósito muito forte por trás. E dentro disso entra também a questão do quão é importante um negócio, porque a maior parte dos negócios ele acabam sustentando famílias, né? Sejam a dos funcionários ou até mesmo a dos próprios donos. E o quanto isso impacta dentro das famílias a questão financeira. Nos diz aí uma palavrinha a respeito disso, do impacto dos negócios nas famílias. Eu posso trazer um exemplo de uma empresa que eu atendo. Eles têm várias lojas, né?
E as enchentes, a gente achou que, no caso dela, aconteceu um movimento ao contrário do que a gente imaginava. Então, o que aconteceu? Ela tem 15 funcionários no total e 3 foram atingidas. Né? Perderam basicamente tudo, assim, moram ali naquela região da Matias. E sabe o que aconteceu? As funcionárias que estão mais performando são as funcionárias que foram atingidas. Por quê? Eu não posso perder o meu trabalho agora. Porque é com o meu trabalho que eu vou reconstruir minha casa. Chegou para a dona e falou, o que eu posso fazer mais para ganhar mais? Eu quero reconstruir, eu quero voltar a ter minha casa, eu quero voltar a ter o meu lar. Então, olha como um foco no resultado gera uma motivação. Agora, quando eu tenho foco, eu fui atingida, eu entro naquele papel de vítima. Né? Então, hoje, as funcionárias mais de alta performance que a gente tem, por quê? Porque elas acharam um propósito. Eu preciso bater todo mês a meta 3 de venda, porque eu quero, com essa comissão, eu compro isso, eu compro aquilo, eu compro isso. Olha a ambição das funcionárias. Né? E ela falou, eu não sei como é que vai ser elas retornarem. E foi super positivo. Né? Então, hoje, a gente só vai reconstruir o nosso estado com o trabalho. Não existe outra opção a não ser de trabalhar. Eu estava falando com meu marido, a gente fechou nossa casa, foi para Gravataí, que é uma cidade do lado, e a gente está trabalhando, porque assim, como que eu vou reconstruir? Eu preciso pagar o cara dos móveis, eu preciso comprar um eletrodoméstico, eu preciso... Se eu não trabalhar, eu não vou conseguir fazer isso. É o foco na solução. Exatamente. Porque as pessoas, elas ficam presas pela questão emocional, justo, né? É louvável, porém ela tem um certo tempo. E passados aí, já vamos fechar 60 dias quase pós-enchente, já é hora de focar, né, na solução, e o problema a gente não vai conseguir voltar atrás. Exatamente. Então a gente tem que ter aquele foco na solução. E até a pessoa física que está ouvindo, é um funcionário, qual o mapeamento de recursos que eu tenho? Eu trabalho numa empresa. Eu vou chegar pro dono e vou dizer, olha, eu quero ganhar mais, o que eu posso fazer? Porque tem patrão que tá louco para pagar mais dinheiro, mas tu tem que assumir mais responsabilidades. Tem que entregar mais. Meritocracia, né? E às vezes tu tava naquela zoninha de conforto. Eu ganhava isso, fazia assim, fazia assado, né? Então, eu acho que é olhar para isso, né? Hoje as empresas têm um papel fundamental. Eu tô dando palestra em várias empresas para ser esse suporte também, esse incentivo, porque, né, eu aplico o que eu ensino, tanto que eu tô com foco em solução. As pessoas, como é que tu tá sem casa e tá escrevendo um livro? Gente, a gente tem que ser racional. Né? Tem momentos que a gente tem que trazer a racionalidade. Olha, é isso aqui, tem que ser feito, né? A gente somos adultos e trazer essa racionalidade. Então, as pessoas aí vem um gap muito importante, né, Carol? Que não adianta eu planejar se eu não executar. E a execução, ela vem diretamente, porque assim, o que antecede a ação? É a emoção. Né? Eu comprei, emoção. Eu fiz não sei o que, emoção. Então, a visão, ela te sabe, quando eu me imagino lá na Disney, com a casa reconstruída, batendo as metas lá do escritório, entendeu? Para mim chegar lá, eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho que bater minha meta 3 de venda, eu tenho que, né, para reconstruir minha casa, e tá lá com aquele significado me move. Então, no dia que eu tô assim, que tem dias que a gente tá assim, não é, ninguém é um robô aqui. Quando eu olho para essa visão me motiva, essa visão me dá satisfação, me traz esperança, me dá força. Então, muitas vezes, eu vou ter ação, mas eu não estou pensando no objetivo. Eu estou pensando só na ação. Eu digo assim, a tarefa é ruim. É ruim. Mas o resultado é bom. O resultado é bom. Então, o foco sempre é na visão. Tu tem que ter uma visão. E a visão é uma foto, é literalmente uma imagem. Que tu vai viver ela. E nas tuas 2 visões, muito interessante, porque o lar, o que ele é? Ele é o coração da família. E uma das tuas visões é essa, para tu trabalhares mais e trazer para o racional essa perda emocional que tu tivestes. E a outra é a tua família na Disney. Em ambas, a família é a base disso. Exatamente. E tem que trazer isso, né? Porque assim, a não ser que a pessoa é um empresário, ele tem uns valores de reputação, fama, sucesso, o ego vai alimentar a ambição dele. Né? Mas chega um momento que não é mais sobre isso. A empresa é um meio, né, para mim ter uma satisfação profissional, para mim fazer a diferença na vida das pessoas, mas o teu trabalho é um meio para conquistar aquilo que tu quer, pagar a escola do teu filho, fazer uma viagem. Ela é um meio, a tua vida não é o teu trabalho. O teu trabalho é uma parte da tua vida. Então, quando eu começo a entender que o trabalho ele é um meio, né, eu amo fácil, se deixar eu trabalhar pra caramba também. Mas eu também tenho papéis importantes, isso é o gatilho.
Então eu trabalho muito, meu, bota a meta lá do fator. Não é sobre isso. Não é? É sobre que talvez tu faturar aquilo ali, tu vai poder ou ajudar, ou tu vai poder prover, ou tu vai poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele vai depender. Não precisa ser uma visão grande. Ela tem que ser tua. Ela tem que estar conectada aos teus valores, com aquilo que tu acredita. Porque muitas pessoas botam metas. Eu só não gosto de carro, tá? Não é que eu não gosto de carro. Pra mim, tanto faz, tanto fez se eu tiver qualquer carro. Não é uma coisa se eu botar, eu vou botar lá uma foto de um... Se eu pegar, olhar a agenda que eu tenho... Tá lá no meu muralzinho, meu carro. Entendeu? Então, para cada um, vai ter as suas particularidades. Eu falei pro Vitor, não, olha, nós vamos fazer 2 viagens internacionais por ano. Então, em fevereiro a gente foi para Nova York. E ano passado eu botei uma meta de vender 100% a mais do que eu vendi no ano anterior, né? E se eu vendesse, eu ia me dar a minha empresa ia me dar um presente, que é um passeio de helicóptero em Nova York. E então, o que acontece? Eu conecto o resultado empresarial a algo que me move pessoalmente. Esse é o cerne, esse é o gatilho emocional. Porque quando eu digo assim, eu não tô afim, né? Então era dezembro, eu já tava com 85% da venda, eu preciso aumentar em mais 15%. Daí o que eu fiz? Olhei pro meu mapeamento de recursos. Carteira de clientes, isso aqui, Tu não quer andar de helicóptero em Nova York? Vamos mexer. Não é 98 nem 99, tem que bater 100%. 100%. E liguei para cliente, vamos fazer palestra de final de ano e vamos não sei o quê. Bati 103%. Andei de helicóptero em Nova York. Porque não me move vender a mais. Entendeu? Mas me move andar de helicóptero. Então, a visão minha andando de helicóptero, eu me imaginava, Times Square, cara, eu vou estar passando em cima na frente do Central Park, isso, aquilo. Aquilo ali era o gatilho para mim fazer o que precisava ser feito. E mais importante, né? Tu saber quanto custa aquilo dali. Por isso ali o mapeamento das perdas. Ele é muito importante agora, tratando-se da questão da catástrofe, da enchente, para quem perdeu tudo. Ter o valor X, o que eu tenho de recursos para conseguir tentar reaver isso. Talvez quanto tempo também vai ser necessário, senão vou ter que ir atrás dos outros recursos. O planejamento e agir. E eu agir, tem que encontrar também aquele fator emocional lá dentro, aquilo que te move. É o gatilho. A visão é o gatilho, porque é a mesma coisa. Às vezes, é um exemplo bem simples, né? Quem aqui às vezes tem vontade, preciso ir no banheiro, mas tu não tem preguiça. E aí tu fica segurando, né? Eu fico. Eu fico até porque eu sou um camelo, eu tomo muita água, eu fico indo toda hora, daí eu fico segurando porque eu quero render mais, daí eu tô no meio de uma petição, no meio de uma tese, se eu perder o raciocínio. Então, a mesma coisa é quando a gente vai falar de um planejamento empresarial. Eu preciso, eu sei o caminho, mas eu fico enrolando, entendeu? Eu fico demorando. E a gente tem que falar de empresas uma coisa chamada efetividade. A efetividade, a tua eficiência vai impactar diretamente no lucro. Né? Então, uma empresa que é mais efetiva, que eu trago velocidade nos atendimentos, que eu tenho um cronograma, que eu tenho uma agenda minha, que eu tenho uma agenda dos meus funcionários, que eu tenho uma agenda daquilo ali, eu trago mais eficiência. Com mais eficiência, eu trago mais lucro. Né? Então, a gente precisa começar a entender. Tá na agenda, tem que seguir o que tá na agenda. Entendeu? Então, sempre eu tenho uma visão, eu tenho uma organização do meu dia e vamos lá. Se hoje a gente fizer tudo que tá na agenda, e eu falo isso para os clientes, foi uma coisa que o esporte me ensinou. É um sucesso diário. Exatamente. Né? Então, quando eu treinava para Ironman, eu tinha que no domingo pedalar 150 quilômetros. Aí eu acordava. Então, hoje, pedalei 150 quilômetros, foi o que eu podia fazer para chegar numa prova do Ironman. Então, era como se eu já tivesse vivido o Ironman. Entendeu? Eu trago a realização lá do futuro para o hoje. Se eu fizer tudo isso, é eu subindo no pódio, né? É aquela visualização lá do ponto de chegada, porque senão tu não vai sair do lugar. E a visão é isso, ela é essa foto. Então, quando despertava o meu celular 3h30 da manhã para ir pedalar, eu não olhava, putz, que merda o celular. Qual que é a visão? Tu tem que comer olhando para a visão, tu tem que dormir pensando na visão, tem que fazer tudo, porque a visão é o teu gatilho emocional. E às vezes tu vai, mas não tá me movendo, troca a visão, tu não conseguiu achar. Não é tão simples achar a visão, porque tu vai testar, né? Então, cria uma visão, testa, não deu, cria outra visão, testa. Né? Então, isso é muito importante. Se tu mapear as perdas, mapear os recursos, construir uma visão, a partir da visão, construir um planejamento mensal de que tem que acontecer, semanal e diário, olha, o meu dia, se eu fizer isso aqui, eu vou chegar lá na visão, né? E agir, né? E o teu gatilho para agir é a tua visão, é a tua fotografia do que precisa ser feito.
Não é do tipo, não, ó, vou estar lá na Disney. Então tá, para mim chegar lá, hoje eu tenho que fazer, né, sei lá, X reuniões, marcar tantos cafés, fazer relacionamento com o cliente. Eu tenho na minha agenda todos os dias 30 minutos de relacionamento com o cliente. Muitas vezes é 30 minutos que tu olha o Instagram, né? Tu podia estar lá mandando um áudio pro cliente, oi, como é que tu tá? Quero saber isso, aquilo. Porque relacionamento com o cliente traz mais cliente. Traz mais cliente. E também te enobrece, né? Às vezes tu aprende muitas coisas na troca ali de experiências com os clientes, até por um feedback, alguma coisa que talvez enobreça ainda mais o teu negócio e a tua forma de agir também. Então é isso, gente. Eu acho que chegamos ao fim de mais um episódio. Milena, te agradeço imensamente por ter trazido aí inúmeras palavras, em especial uma estratégia, um passo a passo, pelo menos um ponto de partida, para que as pessoas saibam como agir em um momento que às vezes agora, pelo emocional, a gente não consegue, porque são tantas coisas para olhar neste momento, tendo um passo a passo fica muito mais fácil. Então é isso, gente. A gente agradece quem nos assistiu, quem nos ouviu até aqui e contamos com vocês no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Um abraço.